Olá, amados irmãos, a graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma live da Igreja Apostólica Vida. Mais um parei, escutei e gostei da apresentação do amigo Luiz Henrique. Amados, nessa tarde de hoje, tarde linda, maravilhosa de nossa cidade, eu quero falar um pouco sobre o tempo. Porque eu olhei assim para o céu e vi um céu assim lindo, né? Maravilhoso. Algo que o Senhor nos deu, algo que o Senhor nos presenteou. Então eu quero perguntar para você, como você tem vivido, ou tem administrado, ou tem tido esse tempo do Senhor? Porque a palavra vem nos dizer no livro de Eclesiastes, o livro de um sábio, né, um sábio escritor de Eclesiastes. Ele relata no capítulo 3, sobre o tempo. E ele vem dizer para nós que há um tempo determinado para todas as coisas. E quando ele relata que há um tempo determinado para todas as coisas, ele começa a relatar algumas coisas que necessita de tempo. Quero agradecer já a pastora Ademir Lima. Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Eu quero dizer que Alexandre Melandri também, Deus abençoe. Eu quero dizer sobre esse tempo. Por quê? Porque esse sábio, alguns dizem que quem escreveu foi Salomão, mas outros podem contestar, dizer que foram outras pessoas, mas eu creio que foi Salomão, porque ele pede ao Senhor, para o seu reinado, para o seu ministério, ele pede algo, nada mais, nada menos que sabedoria. Então, desde o momento que você pede sabedoria, significa que você quer algo diferente. E quando você pede sabedoria, ele te dá a sabedoria que você pede. E eu quero dizer sobre esse tempo, porque ele vem relatar que há tempo determinado para todas as coisas. Tá bom, se há um tempo determinado para todas as coisas, ele vem dizer que há tempo de plantar, tempo de colher, o tempo de jogar pedra, o tempo de cessar de jogar pedra, há tempo de falar, o tempo de calar, o tempo de chorar, o tempo de sorrir, o tempo de descansar, o tempo de trabalhar, há tempo para todas as coisas. O próprio Deus, ele nos dá um tempo. Ele nos dá 24 horas num dia, né, de um dia, para que nós possamos usufruir esse tempo. 8 horas nós tiramos para o trabalho, 8 horas nós tiramos para o sono, e 8 horas, né, o descanso, e 8 horas nós tiramos para o lazer. E nesse 8 horas de lazer, nós teríamos que tirar ali 2 horinhas ali. Ultimamente, desse tempo, de 24 horas que o Senhor nos dá de tempo, seria para que tirássemos 2 horas, para que pudéssemos 2 horas e 40 minutos para adorá-lo. Mas, muitas das vezes, tem muitas pessoas que não fazem isso. Não conseguem adorar o Senhor, não conseguem tirar mais desse tempo para o Senhor. Está só no tempo do trabalho, no tempo da pandemia, no tempo, mas não tira o tempo para adorar o Senhor. Mas o que eu quero dizer é que há um tempo determinado para todas as coisas. Em que tempo você está vivendo? Em que tempo você tem vivido? Em que tempo você tem vivido? Em que tempo você tem... O que você tem feito do seu tempo? Porque diz que há um tempo para todas as coisas. Se há um tempo para todas as coisas,
E todas as coisas, todo esse tempo, ele tem um tempo. Eu quero falar do tempo sobre o tempo. Eu quero falar do tempo sobre o tempo. Por quê? Porque há um tempo, tudo que tem na terra, ou debaixo do sol, ele tem um tempo. E esse tempo tem o tempo dele determinado para que se concretize aquilo que você quer no seu tempo. Estou tendo alguns probleminha aqui, amados, de transmissão, que estão me ligando, estão mandando mensagem para mim e às vezes atrapalha um pouquinho, né? Por isso, um pouquinho de interrupção na transmissão. Mas esse tempo é um tempo a qual diz a palavra que é determinado para todas as coisas. E todas as coisas que você fizer tem um tempo. Uma certa vez, quero dizer para você, uma certa vez, reza a lenda que quem planta tâmaras, ele não colhe tâmaras. Por quê? Assim reza a lenda que as tamareiras, as primeiras tamareiras, elas levam de 80 a 100 anos para nascer, para dar os primeiros frutos. E uma certa vez havia um velho sábio no deserto plantando tâmaras, semeando as tâmaras, né? As sementes das tâmaras. E um jovem passando e viu aquele senhor semeando aquelas sementes, e aquele jovem ficou curioso. E ele então vai indagar aquele senhor. Ele chega até aquele senhor e pergunta: Senhor, eu posso te fazer uma pergunta? E o senhor, com todo respeito, com toda a sua dignidade, disse para ele: pode. E ele disse, então ele começa a indagar aquele senhor, dizer: por que o senhor perde um tempo plantando algo que não vai colher? Porque assim diz a lenda, que quem planta tâmaras não colhe as tâmaras. E eu fico analisando, amado, seria algo assim bem interessante. Se formos parar para analisar, tem uma lógica. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque as primeiras tamareiras vão levar de 80 a 100 anos naquela época, né? Hoje não, hoje a tecnologia, nós estamos falando dentro do contexto, né? Então agora eu fico analisando, amados, aquele senhor virou para aquele jovem com toda a delicadeza e disse: meu jovem, eu posso te fazer 3 perguntas? O jovem falou: pode. Porque o jovem fez uma, perguntou por que ele perdia tempo plantando algo que ele não ia colher. E aquele senhor perguntou a primeira pergunta para ele: você já comeu tâmaras? E ele responde que sim. Ele respondeu que sim. O senhor faz então a segunda pergunta: você já plantou a tâmara? Ele: não. E o senhor então agora faz a terceira pergunta para ele: se todos pensassem como você não comeria tâmara, você não saborearia o sabor que a tâmara tem. Então, amados, eu quero dizer para você nessa tarde de hoje que é o tempo, não importa o tempo que você vai levar para plantar ou para colher. Não importa se você vai plantar hoje e você não vai colher, mas o que importa é que alguém no tempo oportuno vai colher o que você plantou. Eu quero perguntar a você: que tipo de legado você tem deixado para as pessoas? Que tipo de legado você tem deixado para as pessoas que estão ao teu redor, para os teus familiares, teus parentes? Porque ultimamente, amados, nós temos visto as pessoas só pensar em si próprio. Uns pensando só em políticas, né? Só em política, então se fala em política. As emissoras de televisionista, né? Só fala de Covid-19, só fala de crise, mas ninguém fala de Jesus,
Ninguém fala que Jesus curou, ninguém fala que Jesus salvou, ninguém fala que Jesus libertou, ninguém fala de Jesus Cristo. E é isso que eu quero falar nesse dia de hoje. Jesus Cristo, Yeshua, o Messias. Eu quero falar sobre ele, sobre o tempo dele. Porque será que nós estamos dando tempo para ele? Ou estamos só querendo o tempo dele para nós? Mas nós não estamos doando o nosso tempo para ele. Uma certa vez também, amados, uma elefanta e juntamente com uma cadela, ambas engravidaram na mesma época, no mesmo período. E o mais interessante que essa cadela, 63 dias depois, após ela engravidar, ela vai e tem seus filhotes. E a elefanta nada. Passou-se mais 63 dias, ela engravida de novo. Logo após, ela tem outra ninhada. E a elefanta nada. Chegou um tempo, amados, que a cadela chegou a 18 meses depois, praticamente. A cadela chega já com várias ninhadas. Ela chega para aquela elefanta e pergunta, zombando, indagando: será que tu está grávida mesmo? Será que você está grávida mesmo? Porque eu já tive 4 ninhadas nesse período que nós engravidamos e você até agora não teve nada. Você até agora não teve nada, não aparenta nada, só é gorda. Tem muita gente, amados, que vão falar de você. Tem muita gente que vai duvidar do teu milagre, do teu projeto. Vai falar que está demorando o teu projeto. Vai falar que está demorando os teus sonhos. Mas, e aquela cadela fala para aquela elefanta: será que tu está grávida mesmo? Será que tu engravidou mesmo? Muitos vão dizer: será que você vai conquistar mesmo? Será que você vai usufruir mesmo? Será que você vai ter isso mesmo? Vai obter? Mas aquela elefanta, ela não perdeu a visão, o sonho, a promessa. E ela disse: eu estou grávida sim, só que o meu tempo não é o teu tempo. Você pode ter tido 12 filhotes e eu só vou ter um. Mas quando o meu chegar, todo mundo vai reconhecer ele e todos vão ouvir os seus passos na terra. Eu quero dizer para você, o teu tempo não é o meu tempo. O meu tempo não é o teu tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, que tempo você está vivendo? Você está vivendo, querendo viver o teu tempo ou viver o tempo de Deus? Porque o tempo de Deus, Ele vai realizar todos os sonhos. Ele vai realizar todos os seus projetos. Se Ele te prometeu, Ele vai realizar. Não acontecerá nada se Deus não permitir. Não acontecerá nada se Deus não falar. Porque às vezes, nós estamos indo no nosso tempo, esquecendo que primeiro temos que estar no tempo de Deus. Porque se não estivermos no tempo de Deus, nada vai realizar-se. Que tempo você está vivendo? Qual o tempo que você está? Você está no tempo da dor? Você está no tempo da alegria? Você está no tempo da tristeza? Que tempo você está vivendo? No tempo da bonança? Ou você está vivendo um tempo de escassez? Mas eu quero dizer algo também para você. Que tem pessoas, amados, que o Senhor permitiu um tempo de pandemia para que nós tivéssemos um tempo para Ele. Só que muitos
estão só no tempo da pandemia, mas não entraram no tempo do Senhor. Eu quero dizer, entre no tempo do Senhor para que comece os milagres a acontecerem, para que as coisas possam acontecer na minha e na tua vida. Vamos entrar no tempo do Senhor. Então, amados, eu quero deixar essa pequena palavrinha, parei, escutei, gostei no dia de hoje, na tarde de hoje. Estou fazendo uma caminhada, estou indo para fazer uma visita agora. Estou indo fazer uma visita, então estou aproveitar o tempo para falar com o Senhor, um tempo para refletir com o Senhor, um tempo para dizer para você que há um tempo determinado para todas as coisas. E temos que aproveitar o tempo, porque ontem já era, hoje é o dia, mas amanhã poderá não mais chegar. Que tempo você tem vivido? Fique com essa palavra. Baruch Hashem, Shalom Adonai. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde. Shalom.